Olá, chegou a hora do varejo e gestão. E hoje a gente vai ter um bate-papo super agradável, super esclarecedor com a Patrícia Bessa. Patrícia, seja bem-vinda ao nosso programa Varejo e Gestão. Eu que agradeço o convite, estou muito satisfeita de estar aqui hoje. E conosco também o nosso presidente, Assis Cavalcante. Assis, seja bem-vindo à edição número 1 do programa Varejo e Gestão. Muito bom estar aqui com vocês, estar com você, Tarcísio. É muito bom estar com a Patrícia. Patrícia, muito bem-vinda, você faz parte da diretoria desta casa. Esta casa tem muito respeito à sua pessoa, porque nós consideramos você uma empresária raiz. Significa dizer, de pai para filho, como dizia o Luiz Gonzaga. E você tem muito o que ensinar, você tem muito o que passar para a gente em termos de conhecimento. Nesse momento de crise, né, que nós passamos aí, aliás, crise não, de desafios, né, que nós passamos aí. Passamos 78 dias parados no ano passado, mais 38 dias neste ano, e você conseguiu sair muito bem com a LBM, levando a sua empresa, assim, realmente para locais bem de destaque. Patrícia, como você vê esse momento aqui, desse momento criado aqui por nós da CDL, inclusive você também, desse programa, está aqui com a gente, falando de você, falando do seu sucesso, como é que você vê? Antes da Patrícia responder, e o presidente Assis já disse o que é o nosso programa e já passou sobre a sua personalidade, o seu profissionalismo, a gente já tem boa ideia do que será o nosso programa de hoje, Varejo e Gestão, edição número 1, porque toda semana nós vamos ter uma roda de conversa em que a gente vai chamar um integrante da diretoria da CDL de Fortaleza para um bate-papo em torno da sua atuação, das conquistas, dos desafios nesses tempos de pandemia. Então, responda agora a pergunta do nosso nobre Assis, presidente. Bom, eu fiquei surpresa de ter sido a primeira convidada, né? Eu acho essa iniciativa maravilhosa, porque traz a público tudo que a gente passa, os lojistas, os diretores, como que a gente vive, como que a gente enfrentou essa pandemia, né? Eu também não chamaria de crise, eu chamaria de um ano de desafios, mas eu estou muito animada, eu acho que esse programa vai ser muito bacana, a gente vai ter muito a aprender com todos os lojistas que vão passar por aqui. Essa que nós ouvimos é a nossa convidada de estreia, a primeira diretora de marketing e comunicação da CDL de Fortaleza, a empresária Patrícia Bessa. Patrícia Bessa, para quem ainda não conhece, é diretora da LBM Móveis, uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado cearense e é especializada em mobiliário corporativo, que são móveis para escritórios. Vamos voltar no tempo, espécie de túnel do tempo. Quando a pandemia chegou, Patrícia, qual foi o primeiro pensamento que você teve diante do fechamento das atividades econômicas? No começo, logo que no fatídico 18 de março, quando o governador deu o primeiro suspensão das atividades, né? A gente não imaginava, a gente não acreditava, ou acho que ninguém conseguiria prever que nós iríamos ficar tanto tempo fechado. Então, nas primeiras 2 semanas, a gente meio que disse, não, vai já abrir, não suspendemos nenhum funcionário, não demos férias para ninguém, e ficamos trabalhando de casa, esperando a coisa melhorar. Mas assim, 1º de abril, que foi para mim, foi o fatídico dia que a gente teve que resolver o que ia fazer, eu não diria que a gente ficou muito apreensiva, a gente ficou mais na expectativa de quando que vai abrir. Toda semana a gente dizia, vai abrir, a gente foi bem positivo nessa hora. A gente, em momento nenhum, nós imaginamos que íamos ficar aí quase um ano e meio, nessa, como diria meu amigo Assis, nessa peleja, né? Uhum. Mas no começo a gente não suspendeu ninguém. A gente reduziu o horário de trabalho dos funcionários e continuamos trabalhando de casa. Eu posso dizer que nesse 1 ano e meio a gente não parou nenhum dia de trabalhar. Agora, de uma forma mais ampla, e já na sua seara de atuação, como é que o setor de móveis para escritórios enfrentou os efeitos econômicos da pandemia, partindo da sua experiência e a propósito, né, que o impacto para a tomada de decisões foi em 1º de abril.
mas ela verdadeiramente vai nos dizer agora o que foi que ela fez. No setor moveleiro, de uma forma geral, a maior dificuldade foi matéria-prima. A falta de matéria-prima foi muito difícil e também e com isso o aumento dos insumos, né? A gente chegou de agosto até fevereiro, a gente teve aumento na faixa dos 45%, 50% da matéria-prima. Um aumento muito significativo para um setor que aumentava em torno de 5, 6 ao ano, né? Mas passado o período de adaptação dos protocolos de segurança, todas as fábricas voltaram a trabalhar. Aliás, existem fábricas que não chegaram nem a parar em alguns estados. E a gente voltou a trabalhar no varejo. A gente não parou, como eu falei, a gente não parou nem um minuto. A gente estava trabalhando no home office, a gente colocou todas as consultoras de home office, todo o administrativo de home office. E até entrando aí um pouquinho na minha área particular, eu e meu irmão, a gente estava fazendo as entregas. Porque como os funcionários não podiam vir para a loja, logo nas primeiras semanas a gente falou para os montadores, monta, e eles montaram muitas cadeiras, muitos modelos de cadeiras, deixamos muita coisa montada. E as vendedoras vendendo para o home office e a gente entregando. O meu irmão dirigindo, eu desci e entregava, seguindo todos os protocolos, passando álcool nos produtos. E foi assim que a gente levou esses primeiros meses. Assis, com base no que ela fez na LBM, você, na presidência da CDL, que tem o entendimento do varejo de Fortaleza, essa atitude de não parar, foi assim de uma maneira geral para os lojistas, os varejistas da capital? Para os campeões foi exatamente assim. A Patrícia, eu tive alguns contatos com ela quando de então, e percebi ela fazer essas narrativas, né, que ela fez aqui agora e tal, falando, né, de como estava trabalhando. Porque, na verdade, nós não fomos impedidos completamente de trabalhar. Foi dada essa oportunidade de trabalhar fazendo as entregas, sem levar o consumidor para dentro das lojas e tal. Como a venda, como a opção de você ficar na condição que ela ficou, né, fazendo vendas externas, através da venda online e tal. Então, e muita gente também foi trabalhar no home office, então ela foi uma oportunidade que ela teve de equipar esses escritórios, então, equipar as casas das pessoas para que a pessoa pudesse trabalhar. Então, acho que ela teve uma boa sacada em perceber isso, né? E as pessoas foram trabalhar home office em casa, ela teve a oportunidade de vender cadeiras, de vender toda a estrutura que ela tem. Então, foi uma grande sacada. O isolamento imposto para conter a pandemia do novo coronavírus fez com que as pessoas passassem mais tempos nos lares, em casa, trabalhassem no tal home office, né? Essa mudança de comportamento rendeu um fôlego para a indústria e varejo moveleiro? Eu não diria fôlego. Eu diria que foi necessário uma mudança de estratégia. Fôlego não foi porque, como a gente, principalmente o móvel para escritório, o móvel corporativo, a gente trabalha com grandes negociações. E essas, no começo, meio que pararam. Mas aí, com o home office ele já vinha perdendo a moda, já vinha saindo de moda. Está perdendo fôlego, né? Isso. Mas vinha de perdendo repente a força. E aí, o que vinha surgindo agora no corporativo era o tal do coworking, que era você sair de casa e ir para um ambiente onde tinham várias pessoas juntas. E esse ambiente com várias pessoas juntas já não podia mais existir durante a pandemia. Então, voltou o home office. Então, as pessoas que tinham desmontado o home office em casa tiveram que voltar a montar. Porque, querendo ou não, a mesa de jantar e a cadeira de jantar, ela não é confortável para você ficar 2, 3, 8 horas trabalhando. E uma coisa que a gente fez, que a gente já fazia e que a gente passou a fazer, foi a demonstração. Porque cadeira, eu digo muito que é que nem sapato, que nem óculos. Para mim é uma coisa, para você é outra. Você tem que sentar, tem que provar, tem que olhar óculos, tem que botar no rosto, né? Sapato tem que calçar. E aí o que a gente fazia? A pessoa ficava em dúvida de comprar uma cadeira sem sentar, e a gente deixava a cadeira para a pessoa sentar, deixava muitas vezes 2, 3 modelos, a pessoa escolhia, e depois eu só passava e recolhia a que ela não ficasse. Então, eu não diria que foi um fôlego. Eu diria que foi a mudança de estratégia. A gente teve que se reinventar, teve que se refazer para poder correr atrás desse fôlego, né? Para correr atrás
Porque você, essa oportunidade. nessa pandemia, a distância impôs o isolamento, né? O isolamento impôs que você ficasse a um canto e o meu cliente do outro. Sim. Como é que você faz? Então, o cara diz assim, eu quero experimentar uma cadeira dessa de escritório. Como é que você faz? Como é que você fez para que ele acreditasse que a sua cadeira era exatamente a mais confortável? Porque tem toda uma questão do Isso. produto Ergonomia. para a ergonomia, para a adequação ao cliente. Como é que vocês fizeram isso? O primeiro momento da venda era o visual. A gente mandava vários modelos para a pessoa pelo visual para ela escolher um ou duas. E aí a gente foi fazendo vídeos. As vendedoras de casa fizeram vídeos de demonstração da cadeira. Eu e meu irmão, da loja mesmo, a gente fez alguns vídeos de demonstração da cadeira. Os próprios fabricantes correram e fizeram também. E aí a gente mandava para os clientes um vídeo das funcionalidades da cadeira. E aquela que eles escolhessem, a gente fazia muita questão de que a pessoa sentasse na cadeira primeiro. Então, primeiro a gente passava, deixava a cadeira, depois eu passava e recolhia deixava na casa da pessoa. E depois eu passava e recebia o pagamento. Porque como a gente estava com o faturamento, até com o faturamento, as pessoas do administrativo um pouco trabalhando de home office, o que é que a gente fazia? Para não ter que emitir nota, devolução, essas coisas todas mais burocráticas, a gente fazia uma demonstração para o cliente, uma nota de demonstração que é mais rápido, e depois a gente só fazia o faturamento em si. Negociava tudo por o preço todo, tudo por WhatsApp, tudo por redes sociais. E foi bem desafiador, porque a gente passou, eu vou lhe dizer que a gente trabalhou mais durante o período que a loja estava fechada do que com a loja aberta. Porque as pessoas hoje são muito imediatistas. Quando fazem uma pergunta no WhatsApp, você tem que responder logo. Então, você não podia, não tinha descanso, não tinha hora para lanche, não tinha hora para almoço. Não podia dar bobeira, exatamente. O que ela falou de produto que se compra e a sua adaptação, né, ao corpo, lembra muito o visagismo, né? Então, você utilizou muito o visagismo agora, tomando por base o exemplo dela e voltando para ela nessa de que o cliente está acima de todas as nossas possibilidades? Eu estava vendo aí as palavras da Patrícia e no diálogo, nas letras, nas palavras, você percebia muita criatividade. Muita criatividade. Isso. E aí, nesse processo da criatividade, estava prestando atenção aqui, ela conseguiu passar online uma coisa muito difícil, que são os passos da venda. E ela, inclusive, usou da ferramenta muito atual, que é o visagismo, né? Ela mandou diversas cadeiras, né, mostrando as imagens, né, para o consumidor, e o consumidor, diante daquelas imagens, formava o juízo dele de como seria aquela cadeira. E daí, então, através dessas imagens que ela passou, você tinha aí muito presente o visagismo. Muito bem. Muito interessante. Ainda em 2020, faltou insumos. É que, naturalmente, tivemos alguns registros em outros setores. Você já nos disse. Qual foi a dificuldade maior nessa falta de insumos para o setor moveleiro? A falta de insumo mais forte foi mais nos móveis do que nas cadeiras. Então, o que faltou muito foi madeira. O que os fornecedores falam é que, com a alta do dólar, os fornecedores de madeira incentivaram a exportação e, não esperando a retomada tão rápida do setor, não se prepararam para vender para o mercado interno. Então, as cores mais vendidas para exportação, que é cinza, preto, um amadeirado mais escuro, simplesmente faltou. Então, alguns fornecedores que levavam 15 dias, 20 dias para embarcar uma mercadoria, chegaram a levar 60 dias. E muitas vezes prometia 60 dias e não cumpria. E o que faltou também foi ferragem. Fechadura, dobradiça, rodízio de cadeira, faltou, porque a maioria dessas coisas são importadas. E as importações pararam, porque vinham da China, ou vinham, China parou. Isso, a China parou, e aí não chegou. Você está ouvindo Rádio e Estúdio CDL, programa Varejo e Gestão, edição número 1, do dia 3 de agosto de 2021, com o nosso programa inaugural, com a Patrícia Bessa e o nosso presidente Assis Cavalcante, que vai ter que sair. Meu amigo Assis, você vai ter que sair agora. O que é que você tem a dizer sobre tudo que até agora a nossa
querida Patrícia falou. Eu acho que estreamos realmente muito ricamente, né? Tanto do ponto de vista aqui tecnológico quanto da nossa entrevistada. Agora, eu queria deixar aqui uma pergunta para a Patrícia e eu vou escutar posteriormente. Patrícia, o que é que a sua formação foi em quê? A formação acadêmica, Sim. Eu me formei em economia e fiz pós em marketing aqui pela CDL. Pronto, vamos lá. O que é que lhe levou a não ir ser um economista de uma grande empresa, trabalhar num marketing em outra grande empresa, uma multinacional? O que é que lhe levou a dizer assim, não, eu vou cuidar da LBM? Foi o comércio no sangue. Comércio no sangue. Comércio no sangue. Eu trabalho com meu pai desde os 15. Então, eu terminei segundo grau, terminei terceiro grau, fiz faculdade com comércio. Por isso que eu lhe perguntei, formação acadêmica, porque eu costumo dizer que eu me formei no comércio, me formei na loja, no balcão da loja. Foi o comércio no sangue. Quando eu me formei, meu pai perguntou, quer continuar ou quer ir atrás de um emprego? Aí eu disse, não, a minha vida é isso aqui. Então, ela tem 2 graduações e uma pós-graduação, né? A primeira em economia e a segunda na FABABA, Faculdade da Barriga no Balcão. Exatamente. FABABA. Atenção, FABABA, Faculdade da Barriga no Balcão. Gente, um abraço. Assis, muito obrigado por sua participação. Muito bom. Um abraço. Tudo de felicidades. E continuando o nosso programa Varejo e Gestão pela Rádio Estúdio CDL, nessa edição inaugural, com a Patrícia Bessa, da LBM, a gente faz uma outra perguntinha a ela. Já chegando em 2021, Patrícia, começamos ano passado, né, quando a pandemia eclodiu no Brasil, chegando ao Ceará. E de janeiro a maio deste ano, as exportações do setor moveleiro avançaram 111,9% em relação ao mesmo período de 2020. Também importamos mais. Como você já lida com esse mercado externo? Tem planos de expansão? Como nós não somos fabricantes, nós somos revendedores, e nós focamos na área corporativa, esse mercado ainda não é, para nós, ainda é um pouco distante. As exportações de móveis, principalmente no Ceará, elas são mais focadas no residencial. Aquele polo moveleiro do Marco é muito voltado para o residencial. Então, realmente, eles têm vendido bastante. Polo madeireiro do Marco. O que é? Polo moveleiro do Marco. No Marco, eles têm... Município? O município do Marco, eles têm grandes fábricas lá. Na região do Acaraú, né? Isso. Eles têm grandes fábricas de móveis lá, mas são mais voltados para o móveis residencial. Móveis de alto luxo, residencial. E eles vendem muito para a Europa, vendem muito para a África. E eu acho que o que ajudou bastante foi como o comércio também estava parado aqui, eles focaram com a alta do dólar, ficou melhor para exportar, né? Então, para eles, não foi um período muito ruim, não. Foi ruim para todo mundo, porque as fábricas tiveram que fechar, mas com a retomada, realmente, para eles, está sendo ainda um período muito bom de exportação. Vocês pensam em expansão? Porque vocês são móveis corporativos. Isso. Você já passou pela cabeça de vocês? Evidentemente que sim. E por que não encarar os móveis como se faz no Marco de qualidade e exportado? O residencial, né? Residencial. Olha, eu acho que o nosso know-how, o nosso conhecimento é no corporativo. O residencial... São quantos anos? São 35 anos. 35 anos. E o residencial, ele apesar de ser móvel, ele é um nicho totalmente diferente. É um nicho que mexe muito com design, mexe muito com decoração, e tá sempre mudando. E como a gente tem muitos clientes e a gente já está bem consolidado no corporativo, a gente não está dando conta de fazer ainda o corporativo todo. Então, a gente tem vontade de expandir no corporativo. Nossos planos são, talvez, uma loja nova no ano que vem, mas ainda no corporativo. Uma dúvida, bem rapidinho, uma curiosidade, talvez. O que significa LBM? E qual é o nome do seu pai, que é o iniciador do negócio? O meu pai é Lúcio Bessa. Lúcio Bessa. E o M? M de móveis. De móveis. Mas, na verdade, para te contar a história verdadeira, o meu pai ele era funcionário da IBM. E quando ele saiu num PDV da IBM, ele veio para ser distribuidor autorizado da IBM em Fortaleza, no Ceará. IBM, LBM. Aí, LBM.
Aí ele teve a sacada de colocar a LBM para ficar parecido com o IBM. Até nisso foram felizes, né? E aí acabou depois que a gente deixou de ser maquineiro, porque as máquinas de escrever, a gente vendia muita máquina de escrever, mas foram ficando obsoletas. E acabou que para a máquina de escrever tinha que ter a mesa da máquina, para combinar com a mesa da máquina tinha que ter a mesa da secretária, e aí a gente foi começando a vender móveis e aí virou moveleiro. Mas assim, na história curta eu digo que é Lúcio Bessa Móveis. Lúcio Bessa Móveis. Você acredita, pelo que você disse agora, que há também o fator oportunidade? Eu não acredito em sorte nem azar, é trabalho. Sim. Mas que há a oportunidade, seu pai da IBM, Sim. E era maquineiro, trabalhava com máquinas e vem trabalhar com móveis. E por que móveis? Veio dessa necessidade de quando vendia a máquina ou quando vendia o fax, a impressora, que eram os nossos fortes, tinha que ter a máquina, a mesa da máquina. Mesa. E aí a gente começou a trabalhar com os móveis Florence na época. E a Florence tinha uma linha muito grande, muito completa de móveis para escritório. E aí acabou que a mesa da máquina puxava a mesa da secretária, que puxou a mesa do diretor. E aí, como a loja era muito grande, a gente tinha que ter mesa para trabalhar também. E aí a gente começou nessa ideia do móveis. E já lá se vão 35 anos. Patrícia, a concorrência chinesa e as regras governamentais são entrave para o setor moveleiro? Os produtos chineses, eles trazem a dificuldade do preço, né? Que com a alta do dólar já não é mais tão diferente assim. Mas tem também a garantia, que o produto chinês geralmente é só 3 meses. A montagem, a entrega, porque esses produtos chineses, eles geralmente são vendidos em grandes magazines, grandes supermercados, que não tem esse atendimento no corpo a corpo com o cliente. Então, o nosso cliente, ele busca mais a garantia, porque a garantia dos nossos produtos é de 5 anos, a gente tem a assistência. No corporativo, é muito importante o pós-venda, a montagem, a entrega, garantir que o produto não vai dar defeito. A satisfação do cliente. Isso. Tem uma coisa que a grande maioria não conhece, que chama NR17, que é uma norma regulamentadora, que exige algumas coisas dos produtos. Tamanho certo, altura certa, acabamento certo, para não dar problema para o funcionário. E eu diria de uns 10 anos para cá, o Ministério do Trabalho tem batido muito forte nas famosas LER, né? Que são as lesões por esforço repetitivo. Agora, Patrícia, nós estamos passando talvez de meia hora de programa pela Rádio e Estúdio CDL, Varejo e Gestão, edição número 1, edição inaugural, viu, Patrícia? Você está conosco no primeiro programa Varejo e Gestão desse 3 de agosto do ano de 2021. Vamos falar das vendas online. Você já deu uma passada, meio que en passant, mas há alguns números que a gente precisa trazer pela sua experiência para que os nossos ouvintes fiquem ligados. Muitos empresários falam que chegaram a avançar em 5 meses o que projetavam para 5 anos. Sim. As vendas, que eram 5% do total, chegaram a 30%. Como se comportaram os protagonistas do setor de móveis para escritórios? É a primeira pergunta. Como é que vocês se comportaram? Já falou, mas você tem números. E também, o que foi que aconteceu? Como foi esse crescimento da LBM? Qual o tamanho desse crescimento da LBM correspondente a 30%? Com certeza, as ferramentas de venda online foram essenciais durante esse período fechado. Bem rapidinho, quais ferramentas? Principal foi o Instagram e o WhatsApp. No nosso ramo, a gente ainda usa muito e-mail. Mas, como são com empresas grandes corporações, o e-mail como estava todo mundo em casa, ele não parou. Mas o Instagram e o WhatsApp foram fundamentais. A gente tem um buscador que chama o Google, né? Que nós somos bem ranqueados no Google. Então, se você colocar móveis para escritório Fortaleza, a LBM aparece um dos primeiros. E a gente não paga, porque o Google tem também os buscadores pagos. Mas eu acho que, eu vou lhe dizer, mais de 60% das vendas no período de loja fechada foi por Instagram ou WhatsApp.
E não era uma coisa que a gente usava muito. Nosso Instagram, a gente tinha, porque todo mundo tem que ter. Mas potencializou Mas nesse potencializou período. nesse Ao período. ponto de as vendas aumentar 30%, é isso? Eu diria que as vendas no online, talvez para mim, aumentou até mais. E na loja física? Quando a loja finalmente abriu, Aquilo que estava represado o veio que estava represado com força. veio com força. A gente Faltou material? Faltou? não faltou porque eu me preparei. Como Porque foi essa preparação? como a gente acreditava no aumento, a gente sabia que os produtos iam aumentar e os fornecedores avisavam, ó, vai aumentar, eu disse, Já faziam já fiz um preparo. pedido de estoque, né? Antecipado. Então a gente teve, acho que eu comprei, eu diria em abril e maio, o dobro do que a gente geralmente compra para estoque, já me preparando com medo de faltar mercadoria, com medo de faltar matéria-prima e já me preparando. Uhum. E os fornecedores foram muito bacanas nesse ponto. Logo nas primeiras semanas, eu diria que como a gente é um dos maiores clientes do Nordeste, a gente recebeu ligação de todos os fornecedores dizendo, olha, os títulos que não puder pagar não tem problema, a gente prorroga. Alguns fornecedores até sem juros. E parcelaram, se você quiser comprar estoque, a gente parcela mais. Então, eles foram bem bacanas nisso aí. Eu tenho que fazer esse registro de gratidão aos fornecedores. Eles chegaram junto, né? Uhum. A transportadora que a gente trabalha segurou mercadoria no depósito dela quando a gente não cabia mais no nosso depósito. Então, foi um momento da gente se unir. O mercado como um todo. Não só os lojistas, mas os fornecedores, as transportadoras. O cliente também, vocês foram bem recebidos pelos seus fornecedores nesse momento de dificuldade. Vocês também, em relação à clientela de vocês também repartiram um pouco do que vocês receberam deles? A gente, graças a Deus... Em forma de quê? Logo na primeira semana, eu diria que alguns clientes meio que se desesperaram. Então, a gente recebeu vários e-mails pedindo para prorrogar título, dizer que não ia conseguir pagar nos próximos 6 meses. E aí, a gente foi trabalhando caso a caso. Alguns clientes, a gente disse, calma, vamos ver. Quando chegar no dia do vencimento, se o senhor não quiser, a gente conversa. Porque eu tive cliente de dizer, nos próximos 6 meses eu não lhe pago nada. E aí, como é que você fica? Mas, assim... Eu digo, foi isso que eu disse. Eu liguei quase que de um por um e disse, calma, vamos ver. Se acalme, o que o senhor precisar, nós estamos aqui. Porque, como são clientes antigos e a maioria são empresas grandes, a gente sabia que não era o inadimplente, não era que a pessoa não queria pagar. Imposta. Era dificuldade ou desespero, porque muita gente se desesperou. Deu certo todo mundo? Deu certo. Alguns órgãos públicos demoraram um pouquinho mais, mas ao final, no final deu tudo certo. E para finalizar o nosso programa Varejo e Gestão com a Patrícia, para a gente chegar já no lado B, que projeções você observa para o setor moveleiro nos próximos meses e para o próximo ano, 2022? Patrícia Bessa, da LBM. No início da pandemia, as vendas recuaram, né? Março e abril foi o pior período. Né? Eu diria que março foi o pior mês dos últimos 20 anos. Na verdade, março não, abril foi o pior mês dos últimos 20 anos, porque março a gente já estava no finalzinho, aqui, né? Abril foi o pior mês dos últimos 20 anos de uma empresa de 35 anos. Isso. Como é que nesse mar proceloso, sobreviver? Com muita fé. Com muito pensamento positivo e acreditando e não deixando desesperar. A gente fazia reuniões com os funcionários por WhatsApp, né? Semanal, e com as equipes separadas quase que diário, para não deixar as pessoas desanimarem também, não deixar os vendedores desanimarem. Eu diria que foi o pior momento para o pessoal do financeiro, porque tinha as contas para pagar, os custos fixos, as contas... As contas a receber também? As contas a receber que os clientes também não estavam querendo pagar, mas foi um período bem conturbado, mas eu diria que com muito pensamento positivo e com muita fé, a gente passou abril rapidinho. Muito aprendizado? Muito aprendido. O principal, nesse período de pandemia, sobretudo nesse mês, que foi o pior nos 20 anos? Para mim, o principal foi o pensamento positivo sempre.
não desesperar. Eu conheço empresários que fecharam loja, demitiram funcionários e depois disseram não precisava de tudo isso, né? Então é o respirar, acalmar, analisar números. Eu acho que a gente nunca viu tanto relatório, tantas análises, nunca fizemos tantas análises tão rápido em tão pouco tempo. É análise de mercado, análise dos clientes, análise do faturamento, análise do custo fixo. Algumas a gente já tinha como princípio nosso, está sempre avaliando o custo fixo, mas a gente fez alguns cortes em termos de custo fixo. Coisas que eu costumo chamar, até no coloquial, de economia de palito, que é economias pequenas, mas que quando você soma num ano inteiro, acaba dando... Dá uma caixa de fósforo todinha. Dá uma caixa de fósforo todinha. E aí algumas coisas que a gente foi abrindo mão, mas... eu diria que o nosso forte foi acordar de manhã para trabalhar. Nosso foco, acordar de manhã e trabalhar. Acreditando, com fé. Acreditando, com fé. Hoje, no nosso estúdio, da rádio, Estúdio CDL, a gente estreia o programa Lado B. O quadro, perdão, Lado B. Vai ser aquele nosso momento mais descontraído, viu? Sei. Patrícia, só pelo nome Lado B, a gente já tem uma ideia do que ele será, né? A gente vai conhecer um pouco mais da história pessoal, de nomes do empresariado cearense. O nosso convidado sempre será um integrante da diretoria da CDL de Fortaleza. E a primeira participação é com ela, Patrícia Bessa, que é a primeira diretora de marketing e comunicação da CDL de Fortaleza, sobre quem o presidente Assis, agora há pouco, teceu comentários extremamente positivos por essa visão empreendedora, por essa visão de fé, de coragem, de enfrentar um momento como esse que não é fácil. E, no entanto, chegar aonde vocês chegaram. Antes de começar esse nosso bate-papo, vou falar rapidamente sobre a Patrícia Bessa. Quem é a Patrícia Bessa? Diretora da LBM Imóveis, formada em Economia pela Unifor, com especialização na Faculdade CDL. Ela disse há pouco, mas nós estamos aqui só relembrando. Acontece que ela não é fortalezense, ela não é daqui, ela não é do Ceará, ela é baiana. Mas mora em Fortaleza há quantos anos? 40 anos. 40 anos mora em Fortaleza. Casada, mãe, de quantos filhos? Dois filhos. Como é que você entrou para a móvel? Parece que foi por causa de um desafio, uma aposta. O que foi mesmo, hein, Patrícia? Na verdade, quando eu fiz 15 anos, eu fiquei de recuperação na escola a primeira vez. Pronto. Qual era a escola? No Colégio Cristo. Colégio Cristo. Ficou de recuperação. E aí? Fiquei de recuperação em física. Em física. A velha física. E aí o meu pai disse, você não quer estudar, vamos trabalhar. E eu acho, na época eu achei bem rígido, né? Porque recuperação em uma matéria só. E eu fui trabalhar nas férias, comecei a trabalhar nas férias, fui trabalhar como office boy. Era ali onde hoje é a Asa... Onde é a Asa Sul. Asa Sul, né? Dupla de Caxias com Dom Manuel. Era Graça com Dom Manuel, em frente ao Banco Central, exatamente. Em frente ao Banco Central. E eu fui trabalhar como office boy. Conheço todas as ruas do centro, todos os cartórios, todos os escritórios de prefeitura. Naquela época, há 30 anos atrás, não tinha internet, né? Então, tinha que dar entrada em documento, tinha que ir na Cefaz, tinha que ir... Na Cefim, tinha que enfrentar a fila de banco, malote de banco, reconhecer firma, tudo isso. E tudo com 15 anos? Com 15 anos. Colocava a mochila nas costas. Tinha um agradozinho. Na época, eu acho, era como se fosse hoje, sei lá, meio salário, 30% do salário. Eu achava que trabalhava muito. Hoje eu acho que já papai pegou mole comigo na época. Aí fui faturista, telefonista, ajudava no setor pessoal, nas famosas folhas de almaço, né? As folhas de pagamento eram todas em folhas de almaço. Isso foi te encantando? Foi me trazendo o prazer de trabalhar. A partir de quando você passa a compor o quadro? Eu não parei. Depois do tal castigo, eu não parei. Eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. Não trabalhava, claro, às 4 horas, porque tinha que estudar. Trabalhava 2, 3 horas, mas nota fiscal, caixa, tudo eu fiz. E quando fiz 18 anos que fui para a faculdade, passei a estudar à noite e trabalhar o dia todo. Algum irmão teu também está contigo? Meu irmão mais novo, o Leandro, somos só nós dois.
E foi no mesmo esquema, ele começou a trabalhar com 15 anos também. Em Minha al- filha A também. sua filha já está Minha trabalhando? filha já está trabalhando. Minha filha está de Começou carteira como assinada. carteira assinada? Carteira assinada. E você é a chefe dela? Eu sou a chefe. Boa funcionária? Ela é. Boa As funcionária. mesmas características da mãe? Eu não diria que ela tem o sangue do comercial. Ela não quer ser comerciante. Mas se ficar mais um pouquinho, eu acho que eu convenço. Em algum momento da sua vida, você pensou em trabalhar em outra área? Você é Não. formado em economia, tem especialização pela faculdade CDL, pensou, puxa vida, Não, nunca. Quando eu fiz intercâmbio, eu passei 3 meses na Escócia. Quando eu voltei, o meu pai disse, chegou a hora, você quer ir atrás de quer que eu vá atrás de um emprego para você em bolsa de valores, na sua área, né? E eu disse, não, quero não, é aqui que eu vou ficar. Até essa época eu ficava mais na parte financeira, que era a minha área, né? Ajudava minha mãe no financeiro. E aí quando eu voltei do intercâmbio, ele disse, então vamos para o comercial, que a gente aprende a ser lojista atendendo cliente. E aí, com 21 anos, eu assumi a gerência da loja, aqui na Heracto Graça, que a gerente foi entrar de licença maternidade. E aí, quando ela voltou, eu não dei mais a gerência para ela. Eu arrumei outro cargo e fiquei lá até hoje. Você é uma empresária bem-sucedida, né? Mas como é que se definiria, já que a gente está falando tanto de família, de casa, como é que você se definiria como dona de casa? Eu sou uma boa dona de casa. Eu sei fazer. O que é ser uma boa dona de casa nos tempos Eu não atuais? diria saber cozinhar, saber lavar, saber passar, eu não diria isso. Apesar de eu saber tudo isso. Mas eu diria dar conta. E muito mais na questão da qualidade do que da quantidade. Como eu saio de casa às 7 para deixar a filha na escola, no normal, né? E volto entre 6h30 e 7, a maior parte do meu tempo eu estou trabalhando. Mas São 12 horas, 12 fora de horas casa. fora de casa. Às vezes volta para almoçar ou não. Mas é você ter a qualidade, é você saber manter a harmonia na casa, é você saber receber bem os filhos, receber bem os amigos, receber bem o marido, no meu caso. Patrícia, Eu gosto de casa cheia. gosta de casa cheia. Eu gosto de casa cheia. Você recebe do seu pai todo o direcionamento para uma grande empresária. Você também, parece-nos, pelo que você diz, que você também recebe deles essa união, esse Sim. equilíbrio, essa Sim. paz, esse fator familiar como determinante na nossa vida lá fora profissional. Sim. Impacta você lá fora na empresa aquilo que você já sai de casa tranquila? Impacta. E isso é um legado familiar? Vem dos seus pais? Sim. Na verdade, a gente diz que a loja, que a empresa é a nossa família também. Então, todos os funcionários, quando for ser contratados, eles passam por uma seleção numa empresa. Eu converso, meu irmão conversa, meu pai conversa, minha mãe conversa. Se um disser não fui com a cara, já não entra. Quer dizer que para ser aprovado tem que passar... Na verdade, não Por é bem toda a uma equipe. entrevista, né? A gente conversa porque a gente acredita muito nesse negócio da energia. Energia. A energia positiva, da pessoa positiva, da pessoa querer sempre o bem, buscar o bem, né? Então, Rotatividade, então, pequena na bem empresa. pequena. Um dos nossos valores é ter fé em Deus. Então, a primeira coisa, a pessoa tem que ter fé. Não necessariamente católico, evangélico, ou seja lá qual for outra religião, mas a pessoa tem que ter fé. E a gente acredita que uma pessoa que tenha fé, geralmente ela é positiva, ela é alegre, ela é alta astral. Então, lá a gente diz que é a nossa segunda casa, porque os meus filhos frequentam a loja, as filhas do meu irmão frequentam a loja, todos os funcionários conhecem nossos filhos, então, assim, nas festas de aniversário, todos vão. Então, a gente diz que é uma extensão da nossa família. Eu achei interessante, todos os nossos funcionários conhecem os nossos familiares, né? Sim, conhecem. Uma integração bacana. A pandemia me atrapalhou, eu já estava para me matricular, e como eu não sabia como ia ser no trabalho, se eu ia conseguir estudar EAD ou não, eu preferi dar um tempo. Mas agora, em 2022, eu estou decidida a voltar. Falta só decidir entre arquitetura ou design de interiores. Trabalhar na empresa? Para trabalhar na empresa. Eu gosto. Eu costumo dizer que eu entendo pela prática, né? Eu entendo de projeto, entendo da decoração pela prática. E eu quero ter a teoria, para me sentir mais confortável e mais abalizada para a discussão do tema. Discutir projeto com arquitetos, dar ideia para clientes, porque muitos clientes chegam na loja sem um arquiteto.
E às vezes eles pedem para a gente orientação, a gente até orienta, mas eu não tenho a confiança teórica. Você quer ser consultora também Isso. daquilo que você já vende Isso. com muito mais qualidade no seu exercício profissional. Nós já temos arquitetos trabalhando no nosso quadro de funcionários. Nós temos 2 arquitetos que trabalham com a gente. Mas o cliente pede muita opinião. E eu queria ter esse embasamento teórico para ter mais segurança na hora de ajudar, né? De dar essa consultoria. E na loja, na empresa, a gente quer abrir uma segunda loja em 2022. A gente vai abrir uma segunda loja em 2022. Se não, em 2021 ainda. Com algum produto diferenciado, algum serviço diferenciado? Ou a mesma coisa só como A mesma coisa numa área que a cidade está crescendo muito, e aí a gente ainda tem muitos clientes daquela área, e a gente quer abrir uma segunda porta lá. E esse foi o nosso programa Varejo e Gestão pela Rádio e Estúdio CDL. Até a próxima oportunidade. Tchau. Tudo ok? E viva Tá, as tá com mulheres. defeito.